Faixa 8. Primeiros voos. Os dias que se seguiram foram bem tristes. Minha avó fazia muita falta. Minha mãe encaramujou-se na sua mágoa. Entrou de empalidecer. Ficava horas perdidas, sentada, as mãos no colo, ao olhar não se sabe para o quê. Um dia, sentiu que as pernas estavam inchadas. A cada passo tinha de amparar-se nas paredes para não cair. Germano veio da casa do engenho, ouviu as suas queixas e diagnosticou. Betty, precisa mudar de clima. Vamos para o Itaipu. Ele tinha uma casa, um rancho naquela praia, bem no canto do morro. A família foi de véspera para a casa do engenho. Lá passou a noite e, no dia seguinte, ao clarear, dirigiu-se à ponte. A casa, o engenho, o caminho, a casa do Joaquim do Pico, tudo parecia tão bonito, mas minha mãe estava doente, e ainda mais doente de saudade. Pouco abaixo da ponte, encalhado no areão, esperava-nos um batalhão com 2 remadores, um na popa, outro na proa. À meia nau, um toldo armado com esteiras. À sua sombra nos acomodamos. Vovô Germano, meu pai, minha mãe, Florescena, Silvinho e eu. A cobertura protegia-nos da soalheira, mas o reflexo da luz na chapa espelhante do rio cegava os olhos, caustificava no rosto e as mãos. Quando partimos, o rio estava deserto, toldado por uma neblina que parecia dançar sobre as águas. Nos areões ainda não trabalhavam os tiradores de areia, com suas embarcações achatadas. Nas margens, os ranchos acordavam. Aqui um batedor de mangue lavava as canecas de folha, no barranco. Ali, o pai Florentino, que era anão, preto, cambaio e de longas barbas brancas, juntava cavacos para fazer café. Lá em cima, junto às muralhas, onde moravam o Tralha, o Patiola e o Preguiça, não se notava sombra de vida. Deviam, àquela hora, estar no melhor do sono. O batelão partiu, virou a curva do rio, entrou num longo de águas escuras, sombreadas de grandes árvores, e nós perdemos de vista o povoado. Na popa, havia uma cesta de laranjas, para matar a sede durante a viagem. Já pelas alturas do casqueiro, com um sol que parecia de fogo, os passageiros começaram a namorar. De olho pidonho, os ranchos da beira do rio, onde com certeza havia café, água fresca e beijus de tapioca. Mas a canoa, vigorosamente impelida pelos remos, cortava a água parada. De um lado e de outro só se via o tijuco negro do mangue, cuja vegetação apresentava um verde claro que parecia azinhavre, mostrando a flor da água, a raizama felpuda, convulsionada, craquenta de pararangas. Os borrachudos comiam-nos as mãos e os pés. Os mosquitos pólvora atacavam-nos a cabeça, e quando passávamos as mãos abertas pela cara, eles se desfaziam em lama. Largo do Caneú, a água inchava. A canoa cabriteava entre as marolas. As mulheres tinham gritinhos de susto e eram padres nossos a Santa Rosa de Lima, a advogada dos que andam pelo mar, e promessas de velas a Nossa Senhora do Monte Serrá que, longe do alto do morro, estendia sua bênção branca sobre terras e águas. Chegamos, enfim, ao Tumiaru, ao porto do morro. Por aquela altura, havia outro perigo de que ninguém mais se lembra. Falava-se das brocas como de coisas aterradoras. É que, naquele tempo, a Sorocabana fazia a sua primeira tentativa de levar as linhas a Santos e nas vizinhanças furava-se um túnel. Com as explosões de dinamite, pedras eram atiradas a grande distância, caindo algumas vezes sobre o embarcadouro e as canoas que atravessavam o canal. São Vicente ficava ao lado. Daquele ponto, só se viam, margeando o morro, ranchos de pescadores, lanchas a meio encalhadas, espinhéis secando ao sol. Tomava-se ali outra canoa, o batelão, do governo, do contratante, como se dizia, e atravessava-se para o porto do campus. Um amontoado de ranchos de sapé, vendolas, gente descalça de camisa de meia e chapéu praiano, aglomerada pelas portas. Naquele lugar, estava à nossa espera o carro coberto de seu Chiquinho, onde homens e mulheres iam sentados ao fundo,
não raro atirados um contra os outros, pelos repetidos solavancos, pois a estrada velha, ai de nós, não se parecia nem de longe com a de nossos dias. Meia hora depois, estávamos no Porto do Rei que, por sua vez, não passava de alguns ranchos, por entre os quais se via um retalho azul de mar. Afinal, desembocamos no Itaipu. É verdade. Havia ali uma casa de taipa, a de seu Anselmo Nobre. Casa baixinha, com um beiral de meio metro entrando pela estrada. Essa casa ainda hoje existe muito reformada no fundo de um bar, tendo à frente um caramanchão de espera com mesa comprida e 2 bancos laterais. Seu Anselmo era tratado como primo. Na praia, todos somos primos. À nossa chegada, ele debruçava-se na janelinha baixa e nos oferecia café, mas a família estava com pressa. Eu bebia água do pote, tirada com coco de cabo. Suas filhas ofereciam-nos frutas na copa invertida de um grande chapéu de palha. O carro de seu Chiquinho entrava pela praia e virava para o lado da ponta do morro. O chão era liso, de areia vidrada. O mar parecia-me divino, era imenso e desconhecido. A barca Caldbeck já ali estava encalhada, mas parecia pronta para zarpar. Nos jundus, entre as palmatórias do diabo, planta feia de cacos, e as aroeiras escuras, cacheadas de frutinhas vermelhas, apareciam os boqueirões dos sítios com os ranchos de canoas, os picarés estendidos, um ou outro morador que punha a mão em pala para xeretar novidades. Mais ao fundo, sobre a capoeira, apareciam topes de árvores e cumeeiras de sapé. Em muitos deles subia um penacho de fumaça azul. No de Sinhaninha de seu Ricardo, ou no de Sinhá Mariquinha de seu Caibura. A casa do Germano era a última ao pé do morro. Ficava à beira de uma sanga de águas cor de café e tinha nos fundos um gerivá. Toda semana íamos à vila comprar mantimentos. A vila era São Vicente. Almoçávamos na casa de Dona Florinha. Era uma senhora, cuja bondade resplandecia em volta dela, como num glorial de santa. A sala era grande e tinha canários. Das janelas claras e alegres, via-se a rua cheia de gente que ia e vinha, e vendedores de jornais e doceiros e mascates batendo a matraca. Aquilo era o mundo. A Praça 22 de Janeiro não passava de um campo coberto de capoeira limitado pelo morro e pelos muros caiados das chácaras próximas. De construção, que me lembre só o prédio da esquina, onde hoje há uma pensão. Esse mesmo estava situado para trás de um muro baixo, sombreado por espessa vegetação. Quanto à biquinha, velha e querida biquinha. Na noite dos tempos, não passava de um veio de cristal fluindo por entre samambaias. Por dias de calor, os bugres ajoelhavam-se ao pé do barranco para sorver, com delícia, as suas águas. Um deles, o mais industrioso, movido pelo primeiro impulso de ser útil a si mesmo e aos demais, foi buscar taquara. Atorou-lhe os nós e com um gomo improvisou a biquinha. Mais tarde, certo marinheiro português, da frota de Martim Afonso de Souza, gostou do rico bebedouro e, utilizando a machadinha que trazia a cinta por baixo do gibão, substituiu a taquara pelo caule de Embaúba. Os primeiros mamelucos nascidos no Tumiaru ou no Catiapoã foram melhorando aquele local. Um deles plantou pedras debaixo da bica para que o cantante fio de cristal não furasse o chão. Outro fez uma valeta e canalizou a água empoçada na direção do Jundu, que era a orla crespa da praia. O terceiro, sempre pelo impulso de ser útil a si mesmo e aos semelhantes, largou ali a cuia, a fim de que todos bebessem à vontade. No começo do século passado, à sombra daqueles múrmuros guapés, os velhos já falavam do tempo de Dantes e os jovens já trocavam ciciadas palavras de amor. Com o correr dos anos, as pretas minas começaram a chegar das chácaras, o pote de barro equilibrado sobre a rodilha de pano, a fim de colher a preciosa água para seu senhor. Não se sabe quando um capitão-mor mandou construir espesso muro de pedras para proteger o barranco. Outro completou a obra,
aprofundando o chão debaixo da bica, a fim de que os escravos melhor pudessem encher as vasilhas. Os potes, então, enfileiraram-se na muralha. Os caiçaras sentaram nos bancos e pontearam na viola. E as mucamas dançaram o arrepiado, o arrepiadinho e o arrepiadão debaixo dos guapés. A água da biquinha faz milagres. Multiplicam-se em cântaros, desabrocha em flores e deixa-nos que a bebem um pequeno mal, um doce mal a quem o povo chama de saudade. Nascido em São Vicente, o Germano tinha uma velha ternura pela praia. Saía de manhã e voltava à noite, carregado de cachos de coquinhos, de cipós medicinais e de flores que encontrava pelo mato. Andava de calças de algodãozinho riscado, arregaçadas à altura dos joelhos. Quando o tempo esfriava, ele vestia uma espécie de camisa de lã muito grossa, como usam os pescadores. Chamava-a de japonã. Era de vê-lo descalço, com um lenço vermelho de ramagens a cair-lhe do bolso da calça e um grosso cigarro feito de palha de bananeira, a queimar-lhe os fios rebeldes do bigode. Passava ali uma existência deliciosamente primitiva. Gastava pouco consigo mesmo. Procurava prover com suas próprias mãos o que necessitava. E, no trabalho, era terrivelmente meticuloso. Para ir ao mato cortar o taquaraçu, com que fabricava as agulhas para fazer rede, ou o ramo de cambuí para transformar em vareta de espingarda. Esperava pacientemente pela lua adequada, consultando o almanaque do Dr. Ayer. Esse folheto, o formulário do Dr. Lacuzon e o guia homeopático do Dr. Bruckner Costa constituíam a biblioteca da casa do Itaipu. Andava sempre apoquentado pelas demandas. Era ele próprio que arrazoava nas petições. Sabia tudo de cor, leis e decretos. Muitas vezes, enquanto eu no terreiro armava uma arapuca, ele punha-se a recitar lá com os botões as divisas de suas terras, subindo pelo Cussu até encontrar o Cutupé e depois descendo pelo morro chamado Tomé de Pina. Muitos admiravam os seus conhecimentos, menos eu que, naquelas fórmulas tabeliosas, via o principal de seus poucos defeitos. No entanto, ele contava qualidades que largamente resgatavam a sua jurisprudência. Todas as manhãs, com o mato ainda a escorrer sereno, levava-me ao morro, a fim de colhermos tucum. À hora do almoço, voltávamos carregando grandes feixes de palmas. Depois, começávamos a tarefa de tirar a fibra da palmeira. Era isso uma operação fácil, mas engenhosa, que demandava muita prática. Bastava quebrar a folha na mão, espremê-la entre o polegar e o indicador da esquerda e com a direita puxar todas as fibras de uma só vez, como uma deixa de cabelos claros e finos. Nós íamos pondo esses penachos ao redor de uma peneira, enquanto ele, fazendo girar a haste do fuso ao longo da coxa, trançava o fio que ia engordando o novelo. Um dia Germano ia buscar a agulha e a régua de fazer rede e dava começo ao picaré. Era assim que se chamava, naquele tempo, uma pequena rede, entre dois calões, própria para pescar tainhas em junho. Esse trabalho durava meses, mas era entremeado de distrações que me adoçavam a vida. Íamos, por exemplo, iscar espinhéis lá na ponta do morro que entrava pelo mar. Aquelas pedras chamavam-se suá, ou então, munidos de linhote, íamos para Itapeva, pescar sargos e garoupas. A Itapeva ficava a uns 500 metros da praia e, como diz o seu nome, era uma pedra chata e lisa que nem mesa. As ondas entravam furiosamente por baixo dela, com um fragor de tempestade. Quando o calor batia na praia e a água da sanga tinha gosto de folhas podres, tomávamos o garrafão empalhado e íamos buscar água lá para o outro lado do morro. Seguíamos saltando de pedra em pedra, algumas vezes retalhando os pés nas cascas de ostras. A fonte não passava de um fio de água límpida que descia do morro, entre urtigas e samambaias. Mas, para ali chegar, tínhamos de passar pelo estreito vão existente entre duas imensas pedras que tomavam todo o caminho, entre o mar e o morro. Primeiro passava eu, depois o garrafão, por último ele, com as juntas já enferrujadas por velhos reumatismos. Na volta, a mesma operação. O lugar chamava-se, não sei se para os demais, O Buraquinho.
Naquele tempo, a praia não estava dividida em quilômetros como hoje. Dizia-se para designar os diversos pontos entre o Canto, o Porto do Rei e o Piaçabuçu, no primeiro, no segundo e no terceiro barco. Eram navios que haviam dado a costa em diferentes épocas e ali ficavam por muitos anos, até desaparecerem comidos pela ferrugem, desmontados pelas marés. A nossa casa, por exemplo, ficava entre o Canto e a Caudebec. Essa Caudebec foi, segundo parece, a que mais tempo durou. Ainda no período da passada conflagração, encontrava-se ali o seu casco ruivo, adernado para o Jundu. Dentro dela, tinha se formado um lago profundo e misterioso. Havia peixes, mariscos, ninhos de gaivotas. Para mim, devo confessá-lo, havia também fantasmas. Quando a noite por ali passava, deixando rastros fosforescentes na areia, ouvia frases ditas em segredo. Os outros, que não entendiam daquilo, afirmavam que era o vento, nas últimas cordas, pendentes das últimas vergas. Quando chegava o mês das festas, faziam-se grandes fogueiras pelos boqueirões. Ao redor delas, improvisava-se bate-pé e coziam-se tainhas inteiras, envoltas em folhas de caeté. Mas, ao que parece, por aquela época, a costa ainda não estava bem iluminada pelos faróis e boias luminosas, porque todo mês de junho um barco deixava a rota e, ao invés de rumar para o estuário de Santos, forçava à noite a praia de Taipu. Aquelas fogueiras, se não me falha de todo a memória, rendiam mais para os praianos do que todas as suas roças de mandioca. É que os barcos, tocando com a quilha na areia, ameaçados de encalhe, atiravam ao mar boa parte da carga. As sacas de farinha de trigo davam à praia quase intactas, caixas de bebidas finas e ventrudas pipas de vinho, assim como fardos de latas de bolachas e de conservas. Eram refugiados pelo mar, muitas vezes nos dias em que a população se comprazia nas suas festas. O caibura sentenciava: o que Deus dá não se rejeita. Lembro-me de que os moradores mais graduados da praia manifestavam a ideia de guardar a mercadoria para entregá-la aos agentes do navio na cidade. A ideia era generosamente aplaudida, mas a verdade é que sempre sobravam garrafas de uísque para alegrar o cateretê e bolachas Hunter e Palmer's para as grandes canecadas de café. Lembro-me de um desses navios perdidos. Certa manhã de junho, muito fria, apenas levantado, corri para o boqueirão, como era meu costume. O jundu, todo de piaçá, aroeira, fruta de passarinho e palmatórias do diabo, parecia dançar ao vento de fora. Nos outros boqueirões, onde tinha havido festa durante a noite, arrepiavam-se penachos de fumo sobre o rescaldo das fogueiras. O que eu vi me deu um repelão nos nervos. Lá embaixo, na altura da Itapeva, um barco imenso oscilava ao ir e vir das ondas. A cada movimento de arfagem, a proa afocinhava na areia e as águas tornavam-se esbranquiçadas. Corri para casa a contar a novidade. Descalço, de canelas vidradas pelo sol, suspensório de cadarço trançado nas costas, proclamei o que havia descoberto no passeio matinal. Lembro-me de que falava cantando a ponto de fazer rir os próprios parentes. Foi um alvoroço na casa e nos ranchos que bordavam o caminho. Durante o dia inteiro não fez outra coisa na praia senão admirar a bela escuna alemã. Na arrebentação das ondas, começaram a aparecer os fardos atirados à água pela tripulação. Alguns marinheiros desceram dos botes e depois seguiram para a vila, num dos carros de seu Chiquinho. Um dos marinheiros não se sentiu em segurança quando, ao pisar em terra firme, foi rodeado por aquela boa gente que desejava informações, que oferecia seus serviços, mas isso foi um tempo que já passou, que vai longe. No dia seguinte, um rebocador apareceu no horizonte, descoxando fumarada negra. Aproximou-se lentamente do barco arribado, mandou um bote com viradores e logo depois partiu arrastando a escuna rumo ao horizonte, onde ela, com alegria, abriu largos panos. A mercadoria ajuntada na praia, como sempre, foi conservada para ser restituída aos agentes do barco. Ficou 1, 2, 3 dias, mas como não aparecesse ninguém para reclamá-la, os fardos começaram
a desencaminhar-se durante as festas. E nesse mês de junho, o dia de São Pedro foi festejado nas fogueiras com vinho branco do Reno. O caibura repetia a sua sentença: o que Deus dá, não se rejeita. Dias depois, partimos para a vila como os marinheiros, no carro de seu Chiquinho. Esses carros faziam o serviço entre o Itaipu e a Conceição. Naquele tempo, só algumas pessoas diziam Itanhaém. Nunca mais vi carros iguais aos de seu Chiquinho. Eram do tamanho de uma carroça comum, mas tinham teto arqueado, pintado de azul claro, com flores e símbolos em tinta vermelha. Os viajantes iam assentados ao fundo, sobre uma camada de esteiras. O sítio do Salvador, roçado e replantado, começou a produzir. A colheita tinha início no engenho velho. Vinha vindo de talhão e, quando alcançava a estradinha de ferro, era tempo de recomeçar, pois lá embaixo já havia fruta de vez. Os negociantes de São Paulo chegavam de canoa, desembarcavam no nosso porto, subiam o terreiro, examinavam os montes de cachos cobertos com talos de lírios para a soalheira não queimar, e dispunham-se a comprar todo o corte. Uns regateavam. A fruta está magra? Ainda podia ficar um mês no pé. Mas aquilo era só para não perder o costume de choramingar. Meu pai arrancava uma banana da penca mais próxima, metia a unha na casca e fazia o freguês ouvir ou adivinhar um leve estalido convincente. Era a prova de que a banana já estava gorda, pronta para o embarque. Então, o visitante ia chegando mais dinheiro, até convir no preço pedido. Nem bem fechava o negócio, já o espicaçava a suspeita de que, partindo ele, o sitiante vendesse a mercadoria a outro comprador. Por isso, tirava do bolso, com 1000 precauções, um maço de notas e queria deixar dinheiro para assegurar o cumprimento do ajuste. Entrava semana, saía semana, os camaradas ocupavam-se em lombar cachos de bananas do carreador para a picada, da picada para o porto. Os montes iam crescendo à beira do barranco. Sobre uma pedra estava a banana da marcação. O camarada deitava a carga no monte, ia à pedra, tomava a fruta verde, tirava o palito de fósforo que lá estava espetado e, como ele, acrescentava tantos furos quantos cachos havia trazido do mato. Depois, ajeitava o capuz de saco de aniagem, que o defendia tanto do sol como da chuva, e sumia entre as bananeiras, mesmo à beira do porto. Meu pai resplandecia de abastança, tanto assim que resolveu construir uma casa lá em cima na água fria, à vista da ponte de ferro, ao lado da linha da companhia. Outro qualquer teria mandado buscar pedras na serra, e iria comprar tijolos no povoado, madeira nas serrarias rio acima. Ele não. Tinha o gosto das coisas grandiosas e complicadas. Por isso dizia: vou construir um palacete, um chalé suíço com madeiras de lei. E essa madeira tem de ser derrubada, atorada e serrada no mesmo lugar da construção. Assim fez. Não contente com isso, contratou a locomotiva da companhia e foi buscar pedras no rio, mas a 10 quilômetros de distância, onde elas lhe pareceram mais sólidas e bonitas. Um dia, os moradores da região ficaram perplexos, vendo a locomotiva arrastar 8 vagões carregados de pedras do rio e estacar na subida da ponte. Para que aquilo? Para o palacete do Clantz. Montou serraria, queimou tijolos. Tudo isso poderia ser comprado, muito em conta, lá no bairro, mas ele tinha a vertigem dos empreendimentos. Contratou operários e a construção foi iniciada. Poderia ter custado 20 contos, como as melhores do bairro, mas a dele, um chalé de madeira, deveria custar 120 naquele tempo. Nem bem deu começo às obras, verificou-se uma reviravolta no comércio de bananas. Os negociantes de São Paulo, alarmados com a abastança dos plantadores, tomaram medidas para frear os preços. O Crispino, da rua Lorenzo Gneco, foi à casa do Arnone, na Travessa do Brás. O Arnone correu para a casa do Chico Mano, na rua Visconde de Parnaíba. Nessas reuniões, à volta de uma frigideira com cabrito de forno, alumiadas por bojudas garrafas de Barbera, resolveram unir-se contra os plantadores de serra abaixo. E isso fizeram com muito tino.
De repente, cessaram as periódicas visitas aos sitiantes da beira do rio. Um monte de cachos de bananas lá ficou 3, 4, 5 dias. O sol acabou por enegrecer a fruta. Os engaços murcharam. As bananas de cima entraram de amadurecer. Nuvens de passarinhos abateram-se sobre as pilhas cobertas de talos de lírios já secos. Embalde, meu pai, todas as manhãs, ia à beira do barranco sobre o porto e espiava para a banda da Tupava. Ninguém. Que teria acontecido? Ficou aflito. Resolveu fazer embarques por sua própria conta. Foi uma batalha. Ele, o que era uma tradição da família, não havia posto de parte um vintém que fosse. O transporte por água estava difícil, pois a companhia tinha captado as águas lá de cima. O rio, em certos pontos, era um leito de pedras com uma braça de água no meio. Assim mesmo conseguiu transportar a fruta para a ponte do povoado. De lá, conduziu-a à estação em carroças. Quando os vagões da inglesa partiram para São Paulo, ele os seguiu. Hospedou-se no hotel. No dia seguinte, foi à estação de carga do Pari. No pátio, encontrou quase todos os plantadores de serra abaixo. Cerca de 80 vagões de frutas estacionavam no desvio. A armazenagem crescia de hora em hora. Os bananeiros andavam de um lado para outro à procura dos compradores, mas estes, já organizados, não lhes davam trela. Estavam reunidos num botequim da rua Monsenhor Andrade, à roda de garrafas de cerveja, e declaravam: "Agora quem faz os preços somos nós. Quanto dá pela minha fruta? 6.000 réis a dúzia de cachos e tem de ser de mais de 6 pencas. Não aceitamos escarte." No primeiro embarque, ele não se sujeitou àquilo e deixou a fruta no vagão até apodrecer. Teve que pagar avultada armazenagem. Depois, foi obrigado a contratar carroças e a tirar a fruta podre no ribeirão do Pari, pois, se assim não fizesse, a inglesa nunca mais lhe daria meio de transporte. Na semana seguinte, tendo perdido as estribeiras, chegou a São Paulo com 4 galeras de fruta e vendeu-as imediatamente à primeira oferta que lhe fizeram. Apareceu no sítio alta noite, a pé, pelo caminho do Morro do Poço, o paletó atirado no ombro, a barba por fazer, os olhos verdes com raias de sangue a saírem das órbitas. Acordou a mulher, os filhos. Proclamou-se arruinado, liquidado. Foi minha mãe quem o tranquilizou como pôde. Passaram o resto da noite conversando. No dia seguinte, ao café, proclamaram a sua resolução. Iríamos todos para São Paulo vender diretamente ao público a produção do sítio. Na semana seguinte, já animados de outras esperanças, descemos na estação do Brás, 2 dias no hotel do Velho Moretti, em frente à estação do Norte, e encontramos uma casa para a família, outra para o depósito. Fomos morar na Avenida Rangel Pestana, diante da embocadura da Rua Gomes Cardim. Era casa baixa, verde, com uma porta e 2 janelas. Entre 20 e 30 casas iguaizinhas a essa, no quarteirão do Largo da Concórdia, a Rua Maria Marcolina. Naquele ano de 1899, ainda éramos 4. Meu pai, minha mãe, eu e Silvinho. Silvinho estava para completar 4 anos. Era um menino vivo, alegre, de cabelos louros caídos nos ombros. Muitos perguntavam se minha mãe tinha feito promessa de não lhe cortar os cabelos, mas a coitada explicava que não. Sobressaltava-se porque ele ainda não estava batizado. Não que fosse relaxamento, mas dificuldades. Como batizá-lo no sítio do Salvador? Tinham escolhido padrinhos que moravam longe. Era difícil reuni-los. E assim, ele ia ficando pagão. Na boca de minha mãe, aquela palavra pagão era alguma coisa de assustador. A casa era simples. Na sala de visitas, uma mobília austríaca comprada à pressa, não sei onde. Junto à janela, uma mesinha com a máquina de mão que a acompanhava por toda parte. Era naquela Saxônia de metal despolido, cor de ferrugem, que ela gastava o melhor de suas horas, costurando para nós. Lá fora, diante das janelas, de vidraças sempre descidas, passavam os bondes, puxados por burros com meia dúzia de passageiros, em direção da Avenida Intendência, que começava algumas quadras adiante.
O depósito foi aberto na rua Domingos Paiva, quase em frente à porteira da imigração. Era uma casa pequena, de 2 portas, armazém cimentado, área com tanque e quarto nos fundos. O armazém estava sempre cheio de cachos de bananas em pé, uns encostados nos outros, apenas com um caminho no meio para dar passagem ao Sebastião. Esse Sebastião fora trazido do sítio para nosso empregado. Era filho do João Preguiça, mas não tinha acompanhado o pai no refúgio da cabeceira da ponte. Diziam-no rapaz de direito, o primeiro a censurar as malandragens do pai. Ele instalara-se no quarto dos fundos, numa cama de vento, com cobertor de baeta. Todas as manhãs, ainda com as estrelas no céu, abria o depósito para servir os quitandeiros, aos vendedores ambulantes e a muitos operários das fábricas que, a caminho do serviço, levavam bananas para o almoço. Andava sempre de chinelas e meias, o chapéu na cabeça, as mãos nos bolsos. Dizia que era por causa do frio. Levou muito tempo para acostumar-se com o clima de serra acima. Eu fui matriculado no grupo escolar do Brás, primeiro ano B. Minha professora era Dona Mariquinha, uma professora gorda, boa como ninguém. Por isso, todas as manhãs eu tomava café com leite e seguia para lá. Não era muito distante. Ali perto ficava a Estação do Norte. Diante dela, ocupando parte do largo atual, sobre o terreno elevado, via-se a casa do chefe. Era uma construção baixa, velha, cor-de-rosa, de muitas janelas. Aquela casa estava sempre fechada, não sei porquê. Do lado esquerdo, formava um beco, que era a primeira seção dos bondes. Os carros entravam, mudavam a parelha, esperavam o horário e saíam de novo para a cidade. Do lado direito, havia um quiosque. Era uma construção de madeira circular, coberta de zinco, com toldos ao redor. Ao vento, desfraldadas, numerosas bandeiras. Algumas, de tão velhas, já não passavam de trapos. Dentro do quiosque, um homem de bigodes, mangas arregaçadas, frigia sardinhas em azeite. O cheiro enchia a praça. Nos balcões circulares, debruçavam-se 2 dúzias de fregueses, que eram carregadores da estação, guardas urbanos, vendedores de bilhetes de loteria, mendigos e batedores de carteira, quase todos descalços, alguns já visivelmente bêbados. Mais adiante, a porteira que durante muito tempo interrompia o trânsito de carros de praça, tílburis, carroças, bondes e carretas de vendedores ambulantes. Do outro lado da porteira ficava a Cruz Branca, onde ardiam dia e noite miríades de velas. E a avenida prosseguia com suas casas verdes, baixinhas de vastos beirais, até ao Largo do Brás, onde a igreja já se encontrava em obras, exatamente como hoje. Diante da igreja, o grupo. No meio da praça, outro quiosque embandeirado, cheirando a sardinhas fritas, com a sua pobre freguesia de pés rapados. Os alunos entravam para o recreio e esperavam o toque de sineta. Fui sempre menino apagado, mau estudante, desleixado, incapaz de belas travessuras. Dona Mariquinha gostava de mim. Ao terminarem as aulas, eu não ia para casa, preferia passar pelo depósito. Por isso, chegando à porteira, tomava a rua Domingos Paiva e ia margeando a linha até a porteira da imigração. O Sebastião de chapéu, chinelas e cachenê estava à porta, aquecendo-se ao sol. Não raro, encontrava lá meu pai. Ele se sentava numa cadeira, ao pé do balcão, e punha-se a conversar com os fregueses. Um barbeiro da vizinhança que usava grande cabeleira sempre se esquecia do pente enfiado nas melenas. Um guarda-linha, da Central do Brasil, que, além das calças, trazia meias calças do encerado lustroso, dos joelhos para baixo. Um senhor bem posto, que morava na rua Gomes Cardim e gostava de passar ali alguns momentos cavaqueando. Mas a figura que mais me impressionou foi o doutor Chinchim. Claro que ele não tinha esse nome. Mais tarde viemos a saber que se chamava Nonato, mas já era tarde. Tinha ficado o doutor Chinchim para o resto da vida. Vou contar esse episódio. Uma tarde, cheguei da escola e encontrei meu pai debruçado sobre o borrador. Não tinha escrita organizada, apenas um caderno que registrava atabalhoadamente entradas e saídas de dinheiro. Passei pelo balcão,
e fui à área lavar as mãos, negras de poeira. Depois, voltei e fiquei a espiá-lo. Ele, segundo parecia, não estava disposto a conversar. De repente, entrou um homem muito alto, muito magro, de fraque, sapatos cambaios, barba por fazer, chapéu de abas caídas e piscenês. Boa tarde? Boa tarde, que deseja? Perguntou meu pai, olhando por cima da trabalhosa escrita. O intruso pôs-se a falar, procurando as palavras. Eu moro ali em cima, passo diariamente por esta porta. Tenho observado que o senhor não se parece com os demais negociantes da rua. Vê-se logo que é farinha de outro saco. Meu pai fechou a carranca. O homenzinho prosseguiu no mesmo tom. Aposto que o senhor é formado. Ou talvez, por qualquer motivo, não terminou o curso. Isso acontece a muitos rapazes dignos de estima pela inteligência e pela capacidade de trabalho. As cordoveias de meu pai começaram a inchar. Mas, afinal, que deseja o senhor? O intruso fingiu não perceber que estava sendo cacete. Aqui onde o senhor me vê, sou escritor. Neste momento trabalho num grande livro que certamente me abrirá as portas da fama e também, por que não dizê-lo, da riqueza. Para publicá-lo, organizei esta lista de pessoas distintas, beneméritas, que, amparando o meu trabalho, beneficiarão as letras de nosso grandioso Brasil. E o senhor vai figurar com a sua assinatura. São 5.000 réis apenas. Um mundo para mim, uma migalha para o senhor, que é o esteio de nosso comércio. Meu pai compreendeu logo o seu drama e resolveu excusar-se, mas com boas palavras. Afinal, era um homem culto na miséria. Explicou-lhe que não passava de um pobre sitiante, transformado pela situação em comerciante, que não tinha tempo para ler os livros, nem mesmo, como ele estava vendo, para consultar os seus apontamentos. Contra o que eu imaginava, o intruso não se amofinou com aquilo. Mostrou-se compreensivo. Lamentou a sorte de meu pai, ser obrigado a formar entre aqueles cascas grossas. Falou, falou, e falando, puxou a outra cadeira para perto do balcão e, displicentemente, foi descascando e comendo as bananas meio esmagadas, meio apodrecidas que o Sebastião amontoava ali para vender a preço baixo, como o escarte, palavra italiana que ficou na linguagem dos vendedores de frutas. Comeu, comeu. Devia estar com uma fome de 3 dias, mas a comer aquelas pobres bananas, doutrinava sobre as diversas cozinhas do seu conhecimento. Perguntava se meu pai já tinha comido mungunzá, rabada à moda de quintandeira, vatapá à baiana, e com a boca cheia dos escartes gesticulava. Mas é preciso azeite de dendê, água de coco verde, pimenta de cheiro. Acabou de comer, limpou os beiços no lenço encardido, pediu um cigarro e fogo, achou-me uma gracinha e lá se foi com grandes adeuses de velha amizade. No dia seguinte, a mesma coisa. O Sebastião quis estourar com ele, mas meu pai mostrou-se paciente. Foi mais longe. Acabou botando o nome naquela lista, que havia estacionado na 4ª assinatura para sempre. Só vendo a satisfação com que o doutor Chinchim recebeu a nota de 5.000 réis. Dir-se-ia que havia muitos anos não via em suas mãos uma nota de tal importância. Dali por diante, tornou-se pensionista. Todas as tardes, à mesma hora, entrava, sentava-se ao pé do balcão e punha-se a comer o escarte. Mas, comendo, falava sobre os primores da cozinha. Olhava penalizado a meu pai e perguntava: "O senhor já comeu chinchim de galinha?" "O quê?" "Chinchim de galinha é um pitel para os deuses. Traga aqui sua senhora que eu lhe ensinarei a fazer chinchim de galinha." E comia, comia. Dali por diante passamos a chamá-lo de Doutor Chinchim, em falta de outro nome. E Chinchim ficou. Por último, já o Sebastião tratava-o cara a cara de Doutor Chinchim. Ele não se amofinava, mas vingava-se nas bananas. Aconteceu que um dia, já pensando no meu futuro, meu pai perguntou-me: "Você quer ser médico, engenheiro ou advogado?" E eu, que tinha um fraco pelo homenzinho, "Quero ser literato, como o Doutor Chinchim." Plás! Nada. Plás! As carantonhas continuaram a rir com a boca banguela. Os ovos continuaram a oscilar na ponta dos barbantes. Na Câmara Negra, as armações de ferro continuaram a girar,
com seus penduricalhos brancos. Meu pai levou a arma à cara, fez pontaria e disparou o último tiro. Plás! Um pito de barro desapareceu, em estilhas, na caixa negra do tiro ao alvo. O dono da barraca veio lá de dentro e entregou-lhe um maço de cigarros e caraí. Pegou na espingarda que meu pai devolvia, colocou-a no armário ao lado de outras e pôs-se a gritar para fora. Romeiros da Penha! 5 tiros por um cruzado! Ricos prêmios! Que venham os bons atiradores! A festa da Penha era a 8 de setembro, mas começava muito antes. Para falar a verdade, em qualquer dia do ano, a gente encontrava com que divertir-se. Tanto mais naqueles domingos deliciosos de agosto de céu azul, de paisagens nítidas, de poeira dourada. Os trens partiam superlotados da Estação Norte. Pela estrada de rodagem da Penha, formavam-se cortejos de carroças cobertas de ramos verdes, enfeitadas de bandeirolas de papel de seda. Quando chegavam à subida do santuário, os romeiros deixavam os veículos à porta das vendas. Botavam um feixe de capim diante dos burros e galgavam a ladeira, a pé, conduzindo grossas velas de cera. Desde manhã, que as carroças passavam diante de nossas janelas, algumas delas levavam famílias. Dançava-se e cantava-se com muita alegria. Meu pai estava lendo O Comércio de São Paulo. De repente, não resistiu à tentação. Úrsula, vamos passear na Penha? Mas Úrsula era muito amiga das chinelas. Relutou, e ele insistiu, e acabou vencendo. Dali a pouco, nós 4 deixamos a casa e nos dirigimos à Estação do Norte. Os trens partiam de hora em hora, apinhados de passageiros. Minha mãe sentou-se com Silvinho junto à janela. Eu e meu pai ficamos de pé, num grupo de passageiros festivos. Foi uma viagem penosa, mas divertida. Chegamos na força do calor. A estação encontrava-se a meio quilômetro de distância, num corte praticado na colina. A chegada de cada trem era uma gritaria, uma algazarra. Roceiros vendiam canas, batata doce assada, cuias de garapa e tigelinhas de quentão. Depois, os grupos punham-se a caminho da igreja. Ouviam-se queixas de violão, risadas finas de bandolins. Os romeiros caminhavam devagar, colhendo flores dos arbustos que pendiam dos barrancos. Havia gente que parava para contar melhor um caso, ou para tirar o calçado que lhe espremia os pés. Quando chegamos ao largo da igreja, foi um deslumbramento. Muita barraca, muita gente. Não conseguimos entrar no templo, então fomos passear. Já ao escurecer, entramos numa tenda do Largo São Benedito, perto da Igreja Velha, e jantamos carne de espeto, assada ali mesmo, à vista dos fregueses, e arroz com repolho e nacos de salpicão. Meu pai bebeu uma garrafa de cerveja Bavária e contou uma porção de anedotas. Dali voltamos ao santuário. Como fosse hora do jantar, já não havia tanta gente lá dentro. O templo estava iluminado a giorno, como se dizia. Era como se sobre a sua fachada escura tivesse pousado um enxame de borboletas luminosas. Ao vento da praça, elas, como obedecendo a uma ordem, agitavam as asas azul e ouro com um crepitar macio de papel de seda que se amarrota. As ruas e praças estavam ornamentadas com arcos de bambus. Nesses arcos, um baile de flâmulas de bandeirolas coloridas e de lanternas chinesas em fileiras curvas que desciam da torre e iam terminar nas frontarias de algumas casas do largo. Por toda parte, barracas de lona, de aninhagem ou de zinco, cozinhas improvisadas ao ar livre, onde pretas gordas de avental e lenço na cabeça faziam pastéis, cuscuz, cocadas, pé de moleque ou queijadinhas de coco que tinham fama. Aqui vendia-se café a 3 vintéis, em canequinhas de louça branca. Mais adiante, apregoavam-se doces feitos em casa, cocadas brancas e mulatinhas, suspiros, mães bentas, amendoim torrado, pipoca, geleia de mocotó e pires de arroz doce, avermelhados de canela, pintados pelas cruzetas dos cravos da Índia. Já na porta da igreja, eu e Silvinho não quisemos entrar. Meu pai deu a cada um de nós uma prata de 2.000 réis e nos recomendou: fiquem por aí, não saiam do largo, nós vamos ver a imagem e já voltamos.
Minha mãe sobressaltou-se. E se eles se perderem no meio da gentarada? Mas meu pai não lhe deu ouvidos e puxou-a para o interior do templo. Assim que nos vimos sós, corremos às barracas mais vistosas. Eu, de calças curtas, boné de pala estreita com as iniciais do grupo escolar. Silvinho, vestido à marinheira, os cabelos louros a caírem por baixo do gorro azul de fitas brancas. Andamos. O povo aglomerava-se nos botequins embandeirados sobre cujo balcão se enfileiravam os ancorotes de aguardente com capiá, a bútua, arruda, losna e os mais disparatados ingredientes. Os bebedores falavam alto, discutiam, escangalhavam-se de rir e, não raro, no calor da festa um deles levava à mão a cinta, feito a ponta de lã de cores vivas, para averiguar se a lapiana ainda lá se encontrava. A guarda urbana vigiava as esquinas. De quando em quando, um sargento de banda vermelha pendente de lado atravessava a praça com um ar solene. Era a autoridade. Mas o forte da festa era a jogatina. Por toda a parte, em barracão e ao relento, alumiados por lampiões de querosene, improvisavam-se pequenas batotas. Ouvia-se o rodar das roletas de latão, com cavalinhos numerados que galopavam incessantemente. Uma barbatana fixa indicava o vencedor. Mais adiante, aquele grito 1000 vezes repetido. Olha o jaburu! Eram 12 cartas arrumadas sobre a mesa. O banqueiro agitava freneticamente os dados dentro de uma caneca de folha. Aquele apelo, muitos homens vinham da noite estrelada de lâmpadas e faziam roda na mesa. Num barracão mal iluminado e com cheiro de couro curtido, reuniam-se boiadeiros de botas, pala, lenço no pescoço e chapéu castanho de abas largas. Uns cantavam, outros ponteavam na viola. Muitos jogavam, e o batoteiro gritava à porta. Olha o jogo do caipira! Quem mais joga, mais tira! Lá estava o buzo, que parecia bisavô da roleta. Era uma gamela, ou melhor, uma bacia de madeira, com o fundo cavado em funil. Essa geringonça repousava sobre 4 pés de madeira tosca, que se firmavam no chão batido. O banqueiro, depois de estabelecida a parada, fazia girar algumas bolas igualmente de madeira nos bordos da bacia. As esferas corriam e, à proporção que perdiam o impulso, iam descendo, descambando, até se aninharem no fundo da gamela. A cada rodada era uma festa, uma gritaria. Mas a algazarra dos mercadores, dos batoteiros e dos peregrinos que cantavam ladainhas era de quando em quando abafada pela banda de música do Veríssimo que, no coreto da praça, tocava machiches dos mais sapecas, como o parafuso, o canja de bode ou o corta-jaca. Em certo ponto, não resisti à tentação. Aproximei-me de uma roleta de cavalinhos, troquei a moeda de prata e fiz a minha parada. Os cavalinhos correram, depois pararam. Ganhei! Fiz novo jogo. Um vadio que ia passando estacou para ver. O banqueiro, com a ponta no dedo, botou em movimento os alegres cavalinhos. Nova corrida. Vão parar, vão parar. Perdi de novo. Perdi sempre. Onde está meu dinheiro? Nenhum vintém. Então, para desforrar a minha moeda de prata, pedi a de Silvinho. A princípio ele relutou, mas acabou entregando-me a moeda. Mais uma corrida, 2, 3. Não havia jeito de acertar. Como foi que eu acertava logo na primeira corrida? Perto da mesa, com números pintados no olhado, já se haviam reunido alguns vadios. Discutiam entre si, botavam as mãos nos bolsos, empinavam a barriga e riam. Quando Silvinho viu que eu havia perdido todo o dinheiro, fez um beicinho para chorar, mas já era tarde. Então corremos à porta da igreja para encontrar nossos pais. Esperamos. Passou-se um tempão. Ninguém. Silvinho declarou que estava com frio. E como não lhe bastasse o frio da noite, começou a queixar-se de que as botinas lhe torturavam os pés. Eu me sentia aflito. Que fazer com aquele menino de 3 anos? Conseguimos entrar na igreja. Acotovelados por uns, pisados por outros. Seria difícil descobri-los no meio do povaréu. Então voltamos à praça e nos pusemos a caminhar ladeira abaixo. Para onde vamos? Perguntou Silvinho. Ué, para casa.
De bonde? Não, a pé. Ouvindo isso, Silvinho sentou no passeio e começou a chorar. Eu não sabia o que fazer. Depois resolveu andar, ele com as mãos nos bolsos a tremer de frio, eu conduzindo nas mãos os seus sapatos. Oh, que caminho difícil aquele! E lá fomos. Tínhamos diante de nós quase 2 léguas até chegar à nossa casa. De repente, Silvinho deu um grito: Mamãe! E atravessou a rua a correr, com os cabelos louros voando ao vento. Nunca vi uma criança tão alegre. É que do outro lado da rua, assustados, fatigados de andar de um lado para o outro, à nossa procura, estavam nossos pais. Tinham ido até o posto policial, tinham prometido mundos e fundos aos moleques, para que nos descobrissem. Ai, que susto! No dia seguinte, a nossa vida recomeçou no ponto em que havia sido interrompida por aquele passeio à Penha. Meu pai tomava o trem, ia ao sítio do Salvador e voltava desanimado. Lá só encontrava abandono, relaxamento, vadiação. O Roque, guindado a administrador, passava 2 e 3 dias sem lá aparecer. O Chico, cozinheiro da turma, não gostava de bacalhau. Por isso abria as tinas e, a pretexto de deixar o peixe de molho no rio, soltava-o na correnteza. A criação morria de fome. Quando o dono chegava, as galinhas pareciam querer comê-lo vivo. Certa manhã, Silvinho não levantou. Tinha passado mal a noite. Diarreia, puxos, câimbras de sangue. Minha mãe mandou comprar remédios homeopáticos na farmácia do Dr. Leopoldo Ramos. De noite, andava pela casa descalça, com meio copo de água, a mexer o conteúdo com uma colher. Ficava acordada até nascer o dia, a dar remédio de hora em hora. E o menino já não saía mais do urinol, a gemer, a gemer. Meu pai, uma tarde, ficou aflito e foi chamar um médico alopata, que morava um pouco mais adiante. Minha mãe conformou-se. É só para o diagnóstico. Não mandaremos aviar a receita. Tenho medo dessas drogas. O homem veio, examinou, auscultou, inquiriu, não descobriu nada de novo. Tudo quanto ele disse, minha mãe já tinha encontrado no Lacuzon. Lacuzon era aquele livro velho, com capa de couro, que nos acompanhava por toda parte. Em todo caso, para não murmurarem que o menino morria à míngua, mandavam aviar a receita. A poção foi dada de 2 em 2 horas, mas a dieta prescrita encontrou oposição. Como dar bife mal passado e leite de vaca a um doentinho com os intestinos em pandarecos? Não e não. Acontecesse o que acontecesse. De 2 em 2 horas era aquele trabalho. O menino esperneava e gritava: Não quero! O remédio é muito amargo, eu gosto mais da doença. O vidro chegou ao fim e ele na mesma. Seu organismo já não aceitava coisa alguma. A própria água parecia pesar-lhe nos intestinos. Dali por diante, entrou numa sonolência. Irmã gêmea da morte. Achou a cama muito quente. Pediu para deitar-se no chão, numa esteira, e ali ficou, desacordado, insensível. As faces pálidas e quentes, os dedos fininhos, os pés muito compridos. Nos olhos abertos, estagnados, as moscas pousavam. E ele já não se afligia com as moscas, já nem fechava os olhos. Batizaram-no à pressa na igreja do Brás. O padrinho foi seu Abreu, guarda-livros da casa comercial mais próxima. A madrinha foi Anita, uma mocinha muito boa, filha daquele senhor amável que, todas as tardes, passando pelo depósito, lá entrava para cavaquear com meu pai. O padre censurou. Esperaram tanto tempo para o batizado? Por pouco. Lembro-me daquela noite. O bico de gás aceso na sala de visitas. Pela porta aberta, entrava na alcova um retalho de luz pálida. Dentro dessa claridade, o Silvinho largado sobre as esteiras. Apenas o peito subia e descia. Numa respiração difícil, já não gemia. Meu pai, sentado de um lado, minha mãe, de outro. Eu, meio curioso, meio comovido, folheando revistas na sala. Dormi e acordei altas horas. Dormi de novo e fui despertado já dia claro pelo choro abafado de minha mãe. De repente bateram à porta. Era a verdureira, uma velha italiana que todas as manhãs passava pela nossa rua, vergada ao peso do tabuleiro. Minha mãe enxugou os olhos e foi atendê-la. Não, hoje não queremos nada. Por quê? Não cozinha hoje? Estou com um filho muito mau. E voltou a chorar.
Eu quero ver. E dizendo isso, embocou pela porta, deixou o tabuleiro no corredor e entrou no quarto, toda se confrangendo diante do pequenino doente. Que tem ele? Minha mãe contou-lhe tudo, tintim por tintim. Ela abriu a boca larga, num sorriso tranquilizador. Mas isso não é nada. Todos os anos um de meus filhos fica assim. Dá-lhe chá de folhas de goiabeira. É um porrete. Saiu. Ninguém pensou mais naquilo. 2 horas depois, a velha voltou com um punhado de folhas. Foi à cozinha, ferveu a água, fez o chá e trouxe. Ninguém se sentiu com coragem de desgostá-la. Deixaram-na fazer o que entendesse. Então, ela tomou de uma colherinha e, abrindo a boca do doente, foi-lhe despejando a mezinha pela garganta abaixo. Depois declarou com absoluta confiança: amanhã já estará bom. E lá se foi. A agonia do enfermo amainou. A modorra, que o mantinha inconsciente, transformou-se em sono. Silvinho fechou os olhos e dormiu, respirando com regularidade. A hora do almoço mudou de posição. Ali pelo entardecer, sentou-se na cama, esfregou os olhos com as mãos e declarou: eu quero comer feijão com carne seca e toucinho. Na semana seguinte, tomamos o trem na estação do Brás, de regresso ao sítio do Salvador, encalacrados, mas vivos.